Atos capítulo 3. Deus, querido e amado Deus, quero te pedir, Senhor, nesta manhã, pela tua misericórdia, que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Sagrada Escritura. Pai querido, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, ilumina os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Que não seja o meu eu a pronunciar palavras, mas o teu Espírito a falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo, de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente no templo. Observa que esse homem é um homem dependente, um homem que dependia de pessoas, até mesmo para sobreviver. E essas pessoas pegavam esse homem diariamente, todo dia, com uma rotina, e levavam na porta do templo para pedir esmola. Milhares de pessoas entravam ali. Estava ele todo dia ali pedindo uma esmola para poder sobreviver. E aquele homem, a vida dele não mudava. Diariamente era a mesma rotina, diariamente era a mesma situação que ele se encontrava. Observa que esses homens que levavam ele diariamente ali, que tinham o esforço de levar ele até ali, não tinham o mesmo esforço de levar ele para dentro do templo. Era dentro do templo que a mudança poderia acontecer na vida daquele homem. Eu me recordo da passagem aonde Jesus está entrando em um certo lugar, e havia naquele lugar um homem cego, Bartimeu. E Bartimeu, ao ouvir, porque você sabe muito bem, quando a pessoa tem um problema visual, muitas das vezes as outras áreas do seu corpo se desenvolvem mais. Eu fico imaginando que Bartimeu ouviu até antes de outras pessoas que Jesus estava vindo. E quando Jesus, ao se aproximar, Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais mandava ele se calar, mais ele gritava. Por quê? Porque Bartimeu viu uma grande oportunidade. A oportunidade de Bartimeu era que Jesus estava chegando perto dele, e ele não queria deixar essa oportunidade passar por nada. Não eram as pessoas que iam impedir ele de chamar a atenção de Jesus. Havia milhares de pessoas ao lado de Jesus. Imagina o falatório que estava ali. Mas Jesus ouviu a voz dele, Jesus ouviu a perseverança dele, Jesus viu, chamou a atenção dele, que ele estava ali gritando, querendo uma mudança. E quando Jesus chega para ele e chama, presta atenção nisso,
ele estava na mesma situação que esse homem, pedindo esmola. Mas quando Jesus chama, Bartimeu salta e ele joga a capa fora. Por quê? Porque ele entendeu que se Jesus está chamando ele, não é para permanecer na mesma situação. Ele ia encontrar a mudança que ele tanto precisava ter. O que fazia Bartimeu estar à beira do caminho e pedir esmola era o problema, a deficiência que ele tinha. Então, ele sendo curado daquela deficiência, ele não ia depender de mais ninguém. Esse homem, quando ele viu Pedro, o que ele pediu? Ele pediu esmola. Ele não entendeu que ali havia uma figura de um homem de Deus que poderia, através do nome de Jesus Cristo, curar. Diga glória a Deus. Presta muita atenção. Há muitas e muitas pessoas que às vezes vão até tentar te segurar, te carregar, mas muitas delas não estão preocupadas com a real mudança da sua vida. Há muitas e muitas pessoas que desejam, que querem que a nossa vida seja da forma que às vezes está nesse momento. E quando a sua vida começa a mudar, quando você começa a crescer, é notório que muitas das vezes essas pessoas que até estavam segurando o seu braço, elas se dissipam, elas saem de perto, porque elas se incomodam, elas têm o prazer de muitas das vezes ver eu e ver você querendo pedir esmola, querendo viver aquela vida regrada diariamente, viver aquela vida ali continuamente, não despertar para o melhor de Deus. Quando olha, presta atenção no versículo 3, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Eu posso te falar com muita sinceridade, há muito crente hoje que quer seguir a Deus, mas está mais preocupado com a esmola. Está mais preocupado com a esmola. O que é isso, pastor? Quando eu quero buscar Deus pelo benefício próprio, isso é esmola. Ah, pastor, mas eu prosperar, esmola, né? Ah, eu tenho uma bênção aqui, a esmola é a maior riqueza que você pode ter na tua vida, é a presença dele dentro de você. Que o dinheiro não pode comprar, que as amizades não podem te dar, que ninguém nesse mundo pode te oferecer, por mais importante que seja. Essas pessoas não podem te dar o que só Deus pode te entregar. A presença dele é algo mais importante do que tudo. Quando Bartimeu ouve Jesus chamar ele, ele entendeu isso. E para eu ter a presença dele, eu não posso carregar comigo o passado. Eu tenho que jogar a capa fora, porque a capa simbolizava algo que era para identificar aquelas pessoas que estavam à beira do caminho pedindo esmola. E se eu vou para uma nova vida, eu não posso trazer a velha junto comigo. Eu tenho que deixar nada, eu tenho que deixar o rancor. Eu tenho que aprender mais e mais ter Jesus na minha vida. Eu tenho que aprender a imitar Ele cada dia mais. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Eu tenho que aprender mais e mais de Deus. Então, quando ele vê Pedro, vê João, ele entende, está aí uma oportunidade de eu ter uma esmola. Só que olha o que o homem de Deus diz. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. O que Pedro falou? Olha, a Bíblia está dizendo que aquele homem era coxo. Então, se ele era coxo, ele estava o quê? Sentado. E você vê que muitas das vezes a pessoa, quando pede esmola, ela levanta os braços e abaixa o quê? A cabeça, simbolizando ali uma humildade, simbolizando ali que ela precisa, para que as pessoas tenham compaixão dela e entregue a esmola. Mas quando Pedro ouve ela pedindo esmola, Pedro fala para ela: olha para nós. E o olhar para Pedro era olhar para onde? Para o alto. Diga glória a Deus. O olhar para Pedro não é ficar com a cabeça baixa. Ele está dizendo: olha para mim. A palavra de Deus diz em Salmo 121 que o salmista diz: eleva os olhos para onde? Para o monte.
Ele está elevando os olhos para quem? Para o alto. Ele está elevando os olhos para quem? Para Deus. Eleva os olhos para o monte, de onde lhe virá o socorro. E quando ele eleva os olhos para o monte, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e o quê? A terra. Quando eu olho para o céu, eu vejo o sobrenatural de Deus. É algo que eu já até falei. Quando o sol está lá, meio-dia, rachando, não tem uma nuvem no céu, olha para o céu e você vê e fala para mim aonde é o fim dele. Me mostra. Você não consegue falar, ali está o ponto, pastor, o ponto final do céu, não tem como. Mas se você olhar para o chão, você não consegue nem ver o argamassa que está debaixo desse piso aí. Quando nós olhamos para o chão, nós estamos olhando o natural. Mas quando você olha para o céu, você está vendo o sobrenatural. Olhar para o céu é você olhar para o filho e dizer: meu filho não é isso que ele está vivendo. Isso é olhar para Deus. Diga agora, o fato de olhar para o céu, isso eu estou falando para que você entenda, é você viver pela fé. É olhar para o céu, é você determinar: a minha casa vai ser desse jeito, e você está olhando para o céu. A minha vida financeira, pastor, não é dessa forma. Eu vou lutar e eu vou conquistar aquilo que Deus está preparando para mim. É você olhar para o céu, não é o natural. Porque o natural é as pessoas falarem: você não vai conseguir, você não vai aguentar, desiste, eu vou pegar você pelo braço, eu vou te ajudar. Não, você não precisa de ajuda de homem nem de pessoa, você só precisa de Deus na tua vida. O que Pedro está entregando para ele é uma liberdade. O que Cristo quer para mim, para você, é que sejamos livres. E muitas das vezes a nossa mania, a nossa criação, o nosso modo de pensar, muitas das vezes nos escraviza. Porque lá desde pequeno, muitas das vezes fomos criados de uma forma: olha, faça isso, olha, faça aquilo. Não, para lá você não pode ir. Mas por que eu não posso ir? Se Deus falou que eu vou conseguir, que tudo eu posso, não, isso é conversa. E aquelas pessoas que te ensinaram assim, não que elas estão erradas, é porque elas também foram criadas daquela maneira. Mas quando Cristo, ele entra na vida da pessoa, ele vem para nos mostrar que o sobrenatural existe. Tanto existe que quantas pessoas que você conhece que estavam acamadas, que o médico disse não tem jeito, e hoje estão buscando a Deus. Quantas pessoas que estavam no tráfico hoje estão pregando a palavra de Deus, que a sociedade olhava e dizia: esse aí não vai passar de tantos anos, esse aí quando chegar a 20 anos, não, ele não chega não, a prisão é livramento para ele. Mas quantos desses saem da prisão restaurados pelo poder de Deus? Isso não é o que a sociedade olha, porque na sociedade o homem está olhando o natural. Quem está compreendendo em nome de Jesus? Então quando Pedro fala: olha para mim, olha para o alto, e é para onde nós temos que olhar, igreja. É para lá que você tem que olhar. Quando muitas das vezes o teu coração, isso eu vou dizer para você, tanto eu como você, muitas das vezes o coração, o pensamento vai dizer: não dá mais. Mas quando você olha para o alto, quando você faz a tua oração, por isso que sempre eu bato nessa tecla: faz a tua oração e faça a sua oração sincera, sem procurar palavras bonitas, porque Deus não está procurando palavra bonita. Deus está o quê? Querendo aquilo que você fale que está dentro do seu. Você está olhando o sobrenatural. E a Bíblia diz: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele estava ali pedindo o quê? Esmola. Então quando Pedro fala: olha para mim, o que ele pensa? Não, ele vai me dar o que eu quero, ele vai me dar uma esmola. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima do homem que também é coxo, e está há 38 anos esperando milagre, Jesus, quando se aproxima dele, pergunta o que ele quer, ele diz: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus era o milagre dele, Jesus era a salvação dele, e ele estava preocupado com a água que era ajudada. A água ele não precisava mais, porque ele já estava diante da água viva. Diga glória a Deus.
Ele não precisava mais entrar naquele tanque, porque Jesus estava face a face com ele, perguntando para ele o que ele queria. Jesus está diante de você perguntando o que você quer, o que eu posso fazer na tua vida, o que você quer que eu faça, perdão, na tua vida. Ele está perguntando para você nessa manhã, e você não pode olhar para a água, você não pode olhar para a tua limitação, você não pode olhar nem para você mesmo, você tem que olhar para o pedido dele e dizer: Senhor, eu quero que seja dessa maneira, e ele vai fazer muito mais do que você está pedindo. Não porque nós merecemos, mas porque o amor dele faz isso. Faz além, acrescenta. Diga glória a Deus. Pedro, porém, diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. Era o que ele precisava. Eu fico pensando em Pedro, quando ele tinha passado a noite inteira tentando pegar um peixinho, não pegou nada, nem uma manjubinha veio na rede de Pedro. E quando Jesus entra no barco e começa a pregar, e Pedro tem que se dispor do seu cansaço para ouvir o chamado de Jesus, porque ele falou que estava trabalhando a noite toda. E você sabe muito bem, quem já trabalhou à noite, que o trabalho à noite é pior do que trabalhar de quê? De dia. Cansa mais, fadiga muito mais a pessoa até envelhece mais rápido quando trabalha a noite inteira. Pedro estava trabalhando a noite toda, não pegou nada, estava frustrado, lavou na rede. E agora? Eu tenho que comer, eu tenho que vender o peixe para poder pagar as contas em casa, para poder dar o melhor para minha família. Eu não tenho nada. Mas quando Jesus vê a situação, Jesus fala: ei, eu quero entrar no teu barco. E Pedro deixa Jesus entrar. E Jesus vai falar: afasta um pouco. É remo, é esforço. E Pedro se afasta. E antes do milagre, Jesus começa a ensinar. Jesus começa o quê? Jesus começa a pregar. Mas Jesus não fala assim: Pedro, agora que eu preguei, agora que eu botei a fé no teu coração, eu vou dar a ordem para o peixe começar a pular dentro do teu barco. Não. Pedro, pega a rede e lança. Diga glória a Deus. Porque eu coloquei dentro de você a fé. Mas o milagre só vai acontecer se você lançar a rede. Você está conseguindo compreender? Que Deus, ele coloca a fé dentro do nosso coração através da palavra, mas se eu não lançar a rede, nada vai o quê? Acontecer. E ele diz: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Agora é a tua parte, confia. Eu estou mandando você andar, eu estou mandando você prosseguir. E olha o que diz a Bíblia: e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Agora eu te pergunto: esse homem precisava mais daquelas pessoas que carregavam ele? Não. Agora imagine esse homem recolhendo todo o dinheiro. Imagina ele pagando essas pessoas para levar ele, porque isso também poderia acontecer. Essas pessoas se beneficiavam do problema daquele homem. Às vezes tem pessoas que se beneficiam das nossas limitações, dos nossos problemas. Só que os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. E o que Ele planejou, o que Ele preparou para mim e para você, vai acontecer. Mas no tempo dele, na hora dele. Esse homem estava diariamente ali. Houve um tempo até acontecer o milagre, mas o milagre não deixou de acontecer. Mas eu quero dizer para você que quando olhar para o alto, eu falei de milagre de filho, eu falei de milagre financeiro, mas eu me recordo na palavra de Deus que é um homem que pagou um preço muito grande por falar do amor de Jesus. Um homem chamado Estevão, meu sobrenome. Um homem chamado Estevão. Um homem
que pagou o preço da sua própria vida por pertencer ao Evangelho. E quando Estevão vê que aquele povo, você sabe o animal como range os dentes, as pessoas estavam assim, rangendo os dentes, para acabar com a vida de Estevão. E sabe qual foi a atitude de Estevão? Ele não olhou para o chão e deixou as pedras baterem nele. Ele olhou para onde? Ele olhou para o céu. E quando Estevão olha para os céus, ele vê o Filho sentado à destra do Pai. Quando eu olho para o céu, eu tenho a convicção da minha salvação. Eu não me envergonho de seguir o Evangelho. Eu não tenho medo dos acontecimentos da minha vida, porque eu estou olhando para o céu. E se Jesus voltar para mim hoje, eu vou estar junto com Ele. Diga glória a Deus. O mais importante de tudo é você seguir e você buscar o reino dos céus. Porque eu te digo uma coisa: busca o reino dos céus mais do que tudo. Mais do que família, mais do que financeiro, mais do que saúde, que você vai ver sendo acrescentado na tua vida tudo que você precisa. Diga glória a Deus. Tudo que você não